Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Esporte Goiá desta sexta-feira. A rodada começa hoje para os nossos maranhenses. O Sampaio Corrêa encara o Vasco da Gama fora de casa, lá em São Januário. Também tem o Juventude, que mais uma vez dentro de casa vai tentar conseguir um resultado positivo. O Motoclube viaja para encarar o 4 de julho e é um jogo muito difícil e determinante na tabela. E também tem o Cavalo de Aço, que em casa vai receber o Guarani de Sobral. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E antes de dar o boa tarde todo especial para o Tadeu Nunes, eu vou logo chamar o VT do jogo entre Juventude e Tocantinópolis, porque Tadeu já vai vir com os comentários acertados, com certeza, sobre essa grande partida. O time de São Mateus venceu sua última partida na segunda rodada contra o Palmas por 2-1. Depois desse resultado, não encontrou o caminho da vitória, tanto dentro quanto fora de casa. Perdeu para o Motoclube por 3-0, empatou com o Cavalo de Aço em 1-1 e perdeu novamente dentro de casa, mas dessa vez para o Paragominas por 3-1. Ocupando a 7ª colocação, com 5 pontos, o Juventude recebe o Tocantinópolis, o 6º colocado, também com 5 pontos. Segundo o goleiro Bruno do Juventude, o que está faltando ainda é atenção no jogo, mas acredita sim na recuperação do time. Infelizmente deixamos a desejar dentro de casa. A Série D é uma competição muito dinâmica, onde dentro de casa tem que garantir pelo menos 3 pontos. E mais uma vez nós deixamos a desejar, frisar novamente um pouquinho de falta de atenção do nosso grupo ali no segundo tempo, mas ainda dá tempo de recuperar. Apontou quem está na frente não tem tantos pontos na nossa frente, então acho que dá para recuperar. Mais uma oportunidade dentro de casa, né? A questão motivacional acho que todos no grupo aqui acho que já passou por isso na carreira. A situação não é uma das melhores, mas agora dentro de casa procurar acertar, consertar o que tem que consertar, né? E ir para essa partida aí com sangue nos olhos, com a vibração de sempre que não pode faltar, e para possivelmente de buscar a classificação. Possivelmente não, vamos buscar a classificação, vai dar tudo certo. Depois de amargar 2 resultados negativos dentro de casa, o zagueiro Betão, um dos mais experientes do elenco, sabe a importância de não deixar de pontuar dentro de casa e fala de um jogo de 6 pontos. A gente sabe, né, que é importante pontuar dentro de casa. Eu acho que a gente já deixou 6 pontos escapar, né, diante do Moto e agora diante do Paragominas. A gente sabe que não pode tá dando esses vacilos num campeonato curto como é a Série D. Mas a equipe está ciente da responsabilidade que já tem no domingo diante do Tocantinópolis. Eu acho que é um jogo agora de 6 pontos. Eu acho que a gente não pode pensar nem empatar esse jogo. Vamos treinar bastante forte durante a semana aí para que a gente possa no domingo conseguir uma vitória que nos dá uma confiança para o restante do campeonato. O jogo está marcado para o domingo, dia 11, às 15h30 em São Mateus. E o Juventude Samas precisa vencer de qualquer forma e reencontrar o caminho das vitórias, para tranquilizar não apenas a comissão técnica, mas também a sua torcida. Tadeu, o VT mostra, né, o raio-x tanto do Juventude quanto do Tocantinópolis na tabela, os dois com 5 pontos, é um jogo muito importante e é sim um jogo de 6 pontos para as duas equipes. Boa tarde, Galdense, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente um jogo muito importante, uma vez que o Tocantinópolis perdeu para o Palmas, né? Talvez a grande surpresa da rodada foi essa derrota, e o time do Juventude jogando em casa com a volta do Bismarck, talvez melhore aquela criação do time do Juventude. Estava marcando, os volantes estavam se empenhando na marcação e tentando criar. Agora o Bismarck vindo, o camisa 10 mesmo, de fato, um jogador já experiente, um jogador que tem uma boa dinâmica de jogo, tem uma boa visão de jogo, consegue antecipar os seus pensamentos para antecipar as jogadas e planejar bem as ações ofensivas do Juventude. Eu acredito que nesse jogo vai ser diferente, talvez o Juventude vai entrar com mais garra e quem sabe traz essa primeira vitória que tanto é almejada
para o time do Marcinho Guerreiro. O jogo contra o Tocantinópolis em casa, lá em São Mateus, no domingo, às 15h30. E o Juventude não pode pensar em empatar e quem dirá perder mais uma vez dentro de casa, porque a torcida já está a um fio, né, de começar os protestos lá em São Mateus. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta, Motoclube e Cavalo de Aço, além de Sampaio Corrêa também. Estamos de volta agora com informações do Motoclube de São Luís. Ontem nós detalhamos, né, o Carlos Ferro conversou com a gente, outros jogadores também conversaram sobre a importância de vencer fora de casa, até porque o Motoclube faz uma melhor campanha fora de casa do que dentro de casa atualmente. Quem conversou com a gente hoje foi o Márcio Diogo, que já viajou, né, é uma sonora resgatada, eles viajaram ontem à noite, mas Márcio Diogo, no último treinamento da semana, falou sobre a importância de pontuar fora de casa. Vamos agora para mais um desafio difícil, contra uma equipe que está aí bem na tabela também, e a gente espera fazer um grande jogo, né? A gente sabe que a gente tem fazendo bons jogos, mas infelizmente os resultados, que digamos de vitória não está vindo, né? Mas a gente quebrou aquela sequência de derrota que nós tivemos em casa e sabemos que ainda temos que evoluir muito ainda na competição, temos a consciência que temos que melhorar, mas também temos a consciência que estamos no caminho correto. Então nós vamos para esse jogo difícil, onde nossa equipe tem se suportado bem jogar fora de casa. Esperamos mais uma vez fazer um grande jogo e dessa vez conseguir a vitória. Além de Márcio Diogo, o chefe da equipe, né, o comandante técnico, o Carlos Ferro, também conversou e ele sabe a importância de pontuar dentro de casa. Não ficou nada fora de casa, não ficou nada satisfeito com o empate nos últimos minutos lá no Nilzinho Santos e vai buscar os 3 pontos de qualquer forma. Não tem outro caminho no seu trabalho também, e também conscientizar todos que não tem desespero, né? A gente está no G4, a gente vem evoluindo sim. Houve uma imprevisibilidade no jogo contra o Imperatriz, na saída do TED, né? Na expulsão. São situações que a gente já trabalhou aqui sem um jogador a menos. Mas assim, pela qualidade do TED, quem perdeu mais foi nós do Moto, né? Porque é um jogador diferente, é um jogador ousado, é um jogador que procura o gol. Além de organizar o time, ele também finaliza. Então foi uma perda muito grande que a gente não superou naquele momento, né? Mas assim, todos os atletas estão de parabéns pela entrega, né? E a gente acredita no que nós estamos fazendo, né? Isso que é mais importante, acreditar no que se está fazendo. E o que se está fazendo é trabalhando, é organizando a equipe e a equipe do 4 de julho, por ser uma equipe forte, que atletas que já trabalharam comigo, a gente conhece bem, a gente respeita, né? Mas a gente vai com nossas propostas de jogo, vai com nossas tomadas de decisão e vamos com um time que nos deixou bem satisfeito no que a gente viu aqui no treino. Tadeu, um jogo difícil, né, contra o 4 de julho, que é o 2º colocado, o Motoclube é o 4º colocado ali na tabela no grupo A2. Como é que você vê esse raio-x para o jogo do final de semana? É um jogo difícil, porém não é impossível para o Motoclube. O Motoclube deve fazer prevalecer o peso da sua camisa. Nós falávamos no início da Série D que o 4 de julho talvez seria, ou os próprios torcedores já estavam dando o 4 de julho como a classificação certa, né? Já era uma vaga certa, porque aquele primeiro jogo que eles fizeram na Copa do Brasil, diante do São Paulo, e toda aquela mídia nacional, mas isso passou. Na minha opinião, tirando o Iltinho, né, que é o camisa 10, o 4 de julho perdeu os seus 2 melhores jogadores. Então, de uma certa forma, não conseguiu encontrar aquele bom futebol. Então o Moto não precisa inventar muito. Acho que o Carlos Ferro deve ir com o centroavante, o Wallace Lima, centralizado. O Felipe deve ir para uma ponta, assim como o Márcio Diogo na outra, e o Cleitinho fazendo a armação de jogadas. E o Wander estreando como titular com a camisa do Moto Clube. Eu acho que o Moto já está começando a criar um corpo, está começando a ter uma identidade. Já o torcedor já começa decorar o time do Moto. Quando isso acontece é porque as coisas estão dando certo. Então eu acredito muito, se o Moto tiver tranquilidade, tiver companheirismo lá na frente, no último terço de campo, não querer resolver sozinho e passar a bola para o companheiro que está melhor colocado para fazer o gol, o Moto deve sair com uma grande vitória de lá. E na minha opinião, o Motoclube não deveria estar batendo cabeça como está com esses resultados, esses resultados que a gente não espera, né? Por exemplo, perder ou empatar dentro de casa ou não conseguir pontuar fora de casa, porque o Motoclube tem um dos melhores elencos do grupo A2, com certeza. Então falta um último encaixezinho, um último ajuste, talvez uma calma na finalização, que aí sim as coisas vão deslanchar e o Motoclube não vai ter que bater cabeça se preocupando com uma possível classificação ou não.
Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tudo sobre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa lá no São Januário, hoje à noite às 7 horas. Estamos de volta e olha, o Sampaio Corrêa vai encarar hoje à noite às 7 horas o Vasco da Gama lá em São Januário, um jogo muito importante que, na minha opinião, o Sampaio Corrêa vai conseguir sim fazer mais um resultado positivo fora de casa contra o Vasco da Gama, dessa vez sendo a sua vítima. Quem tem mais informações pra gente é a Mariane Dias. Sem saber o que é derrota às 5 rodadas, o Sampaio Corrêa vem fazendo uma bela temporada no Brasileiro. O time maranhense é o terceiro colocado da competição com 18 pontos e tem como status de defesa menos vazada, ou seja, 2 gols sofridos em 9 partidas. E agora segue em preparação para enfrentar o Vasco pela 10ª rodada. O Tubarão arma estratégias na formação para enfrentar o Cruz Maltino. O Vasco ganhou posição na tabela da classificação após conclusão da 9ª rodada. Agora com 13 pontos, o Cruz Maltino subiu do 9º para o 6º lugar após ganhar do Confiança por 1-0 fora de casa. E está a 3 pontos do G4. A vitória contra o Sampaio será importante para a equipe embalar e ganhar confiança. Vai ser um jogo difícil, né, cara? O Sampaio tem feito grandes jogos tanto dentro como fora de casa, então, como a gente já viu dentro da competição, não tem jogo fácil, né? E ainda mais que eles estão na confiança muito grande, né, de conseguindo bons resultados e também estando na nossa frente, e vai ser um grande jogo. Mas a gente tem crescido dentro de casa, a gente tem feito bons jogos, a gente vem de 3 vitórias seguidas, então a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa, procurar vencer, lógico, com sabedoria, com inteligência. Futebol você não ganha de qualquer maneira, né? Ainda mais sendo um adversário direto. A gente vai em busca da vitória e eu tenho certeza que, se a rodada ajudar, a gente vai conseguir estar ali dentro do G4, que é o nosso principal objetivo de início, e depois buscar o título, né? E na minha questão, cara, a gente está ali para ajudar, né? A gente sabe que tem jogos que vão ter várias chances para adversários, outras que vão ter 1 ou 2. Eu acho que a gente tem que estar pronto, né? Preparado para a hora que tiver a oportunidade de ajudar os nossos companheiros, porque a gente sabe que a gente não tomando gols ali atrás dá uma tranquilidade maior para o time também, né? Criar lá na frente e conseguir fazer os resultados. Então a gente tem que ter um equilíbrio tanto ali atrás quanto na frente também. E até porque, se você são adversários diretos, você não pode deixar eles se distanciarem, né? Se você ganha pontos deles, você alcança eles e deixa eles para trás. Então, são jogos também que vão mostrar a nossa força, né? A gente vem crescendo dentro da competição, então a gente sabe que também não tem essa, né? Todo jogo vale 3 pontos, né? E a gente sabe que esses 3 pontos podem fazer a diferença lá na frente. Então a gente oscilou um pouquinho no começo da competição, então a gente não pode ter margem mais para perder pontos, né? Então, independente se fosse ou não adversários da primeira parte da tabela, adversários que estão no G4, a gente teria que vencer, porque se a gente quer alguma coisa grande na tabela, a gente tem que conquistar uma sequência de vitórias. E eu acho que nada mais importante que um momento como esse, né? Adversários diretos, grandes adversários que vêm fazendo uma grande competição. Com certeza, se a gente conseguir as vitórias nesses jogos, vai nos dar uma confiança muito grande dentro da competição. Então, é encarar da melhor forma. Lógico que jogo a jogo, né? A gente tem um jogo muito difícil contra o Sampaio, uma equipe também bem equilibrada, né? Que a gente viu que joga um pouquinho mais fechado, uma equipe que dá poucas oportunidades para o adversário, né? Que toma poucos gols e a hora que tem a chance ela é bem letal. Então a gente vai estudar bem, a gente trabalhou uma semana muito boa mesmo. Eu tenho certeza que vamos fazer uma grande partida e também é o seguinte, né? A gente mesmo oscilando, a gente está a 3 pontos do G4, né? Isso também é bom pra gente, cara. A gente sabe que mesmo na nossa oscilação a gente não ficou tão longe dos adversários que estão brigando ali na ponta, então a gente tem a chance agora de dar uma disparada e buscar o pelotão da frente ali, que é o nosso principal objetivo. Vasco e Sampaio se enfrentam hoje às 19 horas no São Januário. Tadeu, apesar, né, da turbulência no meio da semana, se o técnico fica ou não fica, alguns jogadores chegando, outros caindo no bid, sendo regularizados, o Sampaio Corrêa vai muito forte jogar contra o Vasco da Gama. Afinal de contas, são 5 rodadas sem saber o que é perder. O Sampaio Corrêa vai com toda essa situação que foi credenciada pelo próprio Sampaio, jogando um bom futebol, jogando futebol assertivo, trazendo os pontos necessários para colocar o Sampaio no G4. O Vasco da Gama, por sua vez, vai ter que correr e correr muito, porque o Vasco pega o Sampaio Corrêa, pega o Coritiba e pega o Náutico, né? Realmente são 3 jogos muito difíceis para o Vasco da Gama. O Vanderlei volta, o goleiro que estava com suspeita de Covid, volta o Vanderlei. É um time no papel muito bom, né? Tem o Léo Jabá, tem o Germancano, tem o Leandro Castan. São jogadores muito experientes,
o Guilherme na frente. São jogadores muito experientes, como o Marquinhos e Gabriel, que podem resolver a qualquer momento. Mas o sistema defensivo do Sampaio está bem ajustado, está bem montado. Então vai ser um grande jogo. Quem puder assistir, vai assistir. Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores jogos da rodada, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Será que, na minha opinião, sim, mas você acredita que o Sampaio Corrêa vai fazer mais um time carioca chorar depois da rodada? Cara, tomara que sim, né? Eu vou torcer muito para que isso aconteça. Eu torço muito para o futebol maranhense. Pode ser o Sampaio Corrêa, Motoclube, Juventude, Imperatriz, né? Então eu acredito que se o Sampaio conseguir colocar em campo a prática que ele vem fazendo, né? Primeiro se defender e depois atacar, o time da casa geralmente vai dar espaço para o Sampaio Corrêa jogar, e os jogadores da frente do Sampaio são muito velozes, estão sendo muito cirúrgicos a finalizar o gol. Agora, uma vez que o Vasco da Gama também é um time que, teoricamente, né, ou melhor, nessa Série B, é um time que não tem posse de bola. Dá a bola para o adversário. Veio sofrendo muito gol de bolas aéreas. Pode ser utilizado pelo Sampaio Corrêa, pode ser uma arma do Sampaio Corrêa também. Aí eu estou querendo entender, se o Vasco da Gama não tem a posse de bola, geralmente com seus adversários, a bola fica mais tempo com o adversário, e o Vasco tem 3 ou 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, o Sampaio, por sua vez, consegue se defender e é muito cirúrgico ao ataque, fazer seus gols. Então não adianta ter só posse de bola, tem que saber o que fazer com essa posse de bola. Então vai ser um jogo interessante também, além disso, desses ingredientes todos, um jogo muito tático também, então eu estou curioso para assistir esse jogo. É o último jogo, né, do final de semana, nosso maranhense, o Cavalo de Aço, o Imperatriz vai receber o Guarani de Sobral dentro de casa. Indo um pouco do cenário maranhense, mas estudando os nossos adversários da Série D, a quinta rodada começou com a partida entre Guarani de Sobral e 4 de julho. O Guarani mostrou por que é o líder com uma das melhores campanhas da Série D no dia do seu aniversário. O time venceu o vice-líder 4 de julho por 3-1 de virada no estádio do Junco em Sobral. E o Tinho colocou os visitantes na frente, mas antes de encerrar o primeiro tempo, Alex Maranhão, de cabeça em cobrança de escanteio, deixou tudo igual. No segundo tempo, em 2 faltas, André Macena e Daniel Passira aproveitaram a cochilada da defesa colorada e construíram a vantagem na partida. O Guarani fez a festa e se isolou na ponta da tabela. A gente fecha a programação para o jogo de sábado, jogo esse decisivo para as nossas pretensões em termos de tabela. Não podemos deixar que os adversários se distanciem e temos que buscar entrar no G4, que é o nosso objetivo para fechar essa primeira fase. Vou colocar em prática, aqui dentro de casa tem que fazer valer nosso mando de campo, para cima dos caras, respeitando. Não é à toa que é o líder da nossa chave, mas aqui quem manda tem que ser nós. Então nós vamos pôr nosso ritmo de jogo aí e sair com os 3 pontos aqui já está na hora. A assessoria de imprensa do Imperatriz não deu muitas informações. Eu acho que depois daquele empate, que sim, o Cavalo de Aço tem que levar como uma vitória dentro de casa, dentro da casa do Motoclube, não divulgou tantas informações, tantas sonórias. A gente ficou sem entender mais ou menos o que estava acontecendo com a assessoria de comunicação, com o próprio clube, né, do Cavalo de Aço, mas fato é que é um jogo muito difícil dentro de casa e precisa vencer sim, porque o Guarani de Sobral é o líder do grupo A2. Tadeu, o Esporte Goiás está terminando, mas claro, tem aqueles palpites, né? Tadeu palpiteiro. Cavalo de Aço versus Guarani de Sobral. 1-0 Cavalo de Aço. Motoclube versus 4 de julho. 2-0 Moto lá, jogando contra-ataque. Juventude Samas versus Tocantinópolis. E Juventude. 1-0 Juventude também. E agora, por último, né? Vasco da Gama versus Sampaio Corrêa. 2-1 Sampaio Corrêa. Rapaz, são 4 palpites. Vamos ver na segunda-feira como é que vai acontecer. Se Tadeu Nunes acertou mais uma vez ou não. O Sport Goiás vai ficando por aqui. Então, até segunda-feira com todo o resultado dos nossos maranhenses.